Obrigado, Yuri. Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Como vocês têm ciência, o nosso pastor se encontra de férias, como ele costuma dizer, legítimas, não é? E nós fomos convocados, todo o colégio pastoral, também uma forma que ele gosta carinhosamente de nos chamar, com essa responsabilidade de estar trazendo a palavra, não somente nos cultos da noite, mas também nas escolas bíblicas que teremos nesse mês de janeiro. Quero cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo, seja aqui dentro da cidade, fora dela, até também fora do país, que sabemos. Nós cumprimentamos a todos que estão acompanhando pelas nossas mídias sociais. Deus os abençoe, Deus os abençoe. Vamos fazer a leitura do texto? O texto que nós temos hoje é Gênesis, capítulo 2, versos 4 a 8, dentro das lições de Deus através de Adão. Gênesis 2, 4 a 8. A gente vai fazer a leitura desse texto. Eu leio o versículo 4, a igreja o 5, até o versículo número 8. Esse é um dos textos que nós vamos utilizar nessa noite aqui na exposição da Palavra de Deus, dentro da temática que foi proposta pelo nosso pastor. Versículo 4, depois vocês leiam 5, diz assim o 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Versículo 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 8, final, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Amém? Deus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de podermos manusear a tua palavra, que é santa, que é o nosso manual, nossa regra de fé e prática, aquilo que serve para mim, serve para os nossos irmãos, aquilo que nos orienta, que nos norteia na nossa caminhada, nas particularidades de cada um, e que também fala muito ao nosso coração. O Senhor continue a falar nessa noite, é o que te pedimos, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, no século passado, um teólogo liberal chamado Rudolf Bultmann abriu a boca para dizer que essa passagem não era uma passagem real, que se tratava de uma metáfora, que isso aqui era uma história da carochinha, vamos dizer dessa forma, sabe? E colocou não somente essa passagem, como também outras passagens, sabe? Num espaço, numa colocação que nós reformados, nós da teologia bíblica, não enxergamos. Ele teve a ousadia de dizer assim, olha, Adão não é um indivíduo histórico, mas um símbolo da humanidade. Ele disse também, Gênesis não é uma narração histórica, mas uma interpretação teológica. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós cremos sim na historicidade de Gênesis. Nós cremos sim no homem criado com o nome de Adão. Nós cremos sim que tudo isso não se sustenta. Não se sustenta. Se você pega Lucas capítulo 3, verso 38, você vê a genealogia de Jesus retrocedendo até a pessoa de Adão. Se você pega um outro texto também, como Mateus 19, 4 e 5, você vê o próprio Jesus enfatizando a importância do casamento, citando o casal criado por Deus. E se você pega uma das cartas paulinas, em especial, a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 45, lá no finalzinho ele diz assim, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Se tornou ser vivo. Então não é brincadeira, não é uma história da carochinha, sabe? Mas é real, nós cremos que Adão foi sim formado pelo próprio Deus. Nós cantamos algumas canções aqui, onde nós exaltamos, trouxemos à tona de que a criação, não é?
que o próprio Deus fez, né? Todas essas outras questões, elas são cabais para a existência do próprio Deus. Para a existência do próprio Deus. Sem a criação de Adão, nós não falaríamos do nascimento, da vida, da morte, da crucificação e morte de Cristo Jesus. Não teria nenhum sentido isso. Não teria sentido o fato de a gente estar aqui reunido nessa noite. Mas nós sabemos que sim, ele foi criado e sendo criado pelo próprio Deus. Nós cremos num criacionismo divinal, em especial na formação do homem, na criação de Adão. A pessoa de Adão, de maneira muito particular que ele foi criado. Como vocês bem sabem, Deus criou Adão do barro, não é isso? Criou Adão da terra, como fala lá em Gênesis 2:7. Deus criou Adão com uma natureza pura e sem pecado, Gênesis 1:31. Deus criou Adão também com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolha, Gênesis 2:16 a 17. O capítulo 9 da nossa confissão de fé trata sobre esse assunto, sobre a questão do livre-arbítrio. E tem uma parte lá que diz assim: o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente de sorte que pudesse decair dessa liberdade e desse poder. Livre-arbítrio antes da queda, depois não mais. Aí é outro assunto, é livre agência, não vamos entrar no mérito, mas não mais. Só antes da queda. Quer ouvir uma coisa interessante? A gente poderia dizer que Deus criou Adão sem umbigo. A cicatriz que nós temos, um sinal que nós temos que nos liga a uma outra pessoa, no caso materna, é algo que, sabe, eu tenho, e a minha mãe tem, e a mãe da minha mãe tem. Ela é um símbolo de que existe uma relação, não é, maternal. Se nos tempos de Adão, eu quero crer que ele não podia celebrar o Dia das Mães. Mas ele sabia que tinha sido criado pelo próprio Deus, diretamente pelo próprio Deus. Nós vemos também uma coisa muito interessante sobre essa questão do nascer e ser gerado a partir de outro. Foi feita uma pesquisa recentemente e pegaram várias pessoas, as mitocôndrias, o DNA das mitocôndrias de várias pessoas espalhado pela face da Terra, na África, aqui na América do Sul e em outros lugares também, e chegaram à conclusão de que todo esse DNA dessa mitocôndria apontava para uma mulher que viveu há 6.000 anos atrás, e deram o nome a essa mulher de Eva mitocondrial. Que coincidência, não? A ciência se levantando e verificando aquilo que nós já sabíamos. Quer ver uma outra coisa interessante? Você vê que Deus cria Adão já adulto. Você não vê Adão com infância, adolescência, com juventude, mas ele já formado adulto, com um pensamento criativo. Foi desse jeito que Deus criou o primeiro homem, o primeiro a ser chamado de Adão. E quer ver uma outra coisa, no caso super interessante, é a gente ver que ele criou a mim e a você. E quando ele nos cria e cria Adão, ele diz: criamos ele a nossa imagem e a nossa semelhança. Não no aspecto físico, mas em relação ao seu ser, o ser moral, um ser consciente, ou seja, que sabe da sua consciência, um ser inteligente, um ser criativo, um ser onde os chamados atributos comunicáveis de Deus foram colocados no homem, a saber, o amor, a justiça, a bondade e a retidão. Foi assim que Deus fez o homem conforme a sua vontade. Como diz Augusto Nicodemos, o homem é uma representação de Deus na terra. Ele está aqui representando Deus na face da terra. Então, muito prazer, esse é Adão. É ele que vai passar lições, Deus vai nos passar lições através da vida de Adão. Procurarei ser breve, mas eu quero trazer aqui 3 lições para nós pensarmos um pouco, relembrar a nossa mente, fortalecer a nossa fé durante esse ano que já se iniciou, de 2025. E a primeira lição aqui que eu gostaria de fazer menção, está em um outro texto complementar também em Gênesis, por favor, Gênesis 2, 15 a 17.
Eu convido a todos a ler esse texto comigo. Está projetado na tela, veja também na sua Bíblia. Mas vamos ler juntos, versículo 15, que diz: tomou, pois, o Senhor Deus de toda a árvore do jardim. Isso. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lembra lá da serpente? Não é bem isso. O que Deus diz que é algo certo, a serpente, né, ela faz menção como algo duvidoso. E a gente vai falar um pouquinho disso mais um pouco na frente. Mas que ponto seria esse? Não desobedeça a Deus. Primeira lição de Deus que aprendemos através de Adão: não desobedeça a Deus. Parece simples, mas é difícil de estarmos dentro desse trilho. E não foi? Se assemelha de uma certa forma a Adão, quando ele escuta essa ordenança da parte de Deus, a ordem federal, a primeira lei: não coma daquele fruto. A gente não vê no texto Adão dizendo sim, Senhor, mas o seu silêncio nos leva a entender de que ele disse sim, Senhor, mas ele comeu. Não comerei, mas ele foi e comeu desse fruto. E ele não só faz isso, ele faz também uma transferência de culpa. Ele diz o quê? Lá em Gênesis 3,12: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa não está mudando na mulher, não. Ele está botando em quem? Em Deus. A mulher que tu me deste, ela me deu, e aí eu comi, e aí acabou-se o mundo. Deus espera, na realidade, amados, de nós, são ações práticas. Nós que somos seus filhos, que evidenciem, que deem prova de fé, da nossa fé, de arrependimento e obediência. Por isso, não desobedeça a Deus. Não desobedeça a Deus. Eu lembro que no meu tempo tinha uma cartilha chamada cartilha do ABC. Não sei se vocês lembram. Era uma cartilhazinha pequenininha de ABC para quem ia aprender a ler, né? Levanta a mão quem pegou essa cartilha. Graças a Deus, não estou só, não é? Cartilha do ABC. Mas a cartilha de Deus é diferente. É a cartilha do OBDC. É uma cartilha que é voltada para todo o seu povo. E essa cartilha significa colocar a fé em Deus. Colocar a fé em Deus e abrir mão da vontade pessoal para fazer a vontade do Pai. Ela significa também, essa cartilha, afastar-se do pecado, correr dele. Ela significa também demonstrar amor, temor a Deus. Não é medo, há uma diferença. Temor a Deus. O pai de Adão e é o nosso pai também. Lembra da oração que o próprio Jesus nos ensinou? Como é que começa a oração? Pai nosso. Olha, não há outros deuses, até que outras pessoas, né, adoram e tudo mais, mas não há nenhum Deus destes criados, que não conhecemos, que pode e tem o privilégio de ser chamado de Pai. E nós temos esse privilégio de chamá-lo de Pai. A cartilha que nós seguimos, de obedecer, ela significa um sinal, ela significa uma advertência de crescimento e amadurecimento espiritual que nós devemos seguir e verificarmos que não estamos descendo uma ladeira, mas na realidade estamos subindo uma escada em direção aos céus, em direção à nossa casa celestial. Amém, amados? É assim. Salmo 119, nós vamos projetar aí o verso 54 a 60. Eu convido a vocês a ler comigo também. Versículo 54, que diz, amados? Os teus decretos, isso. Lembro-me, Senhor, durante a noite e observo a tua lei. Bem, 58, imploro de todo o coração a tua graça.
compadece-te de mim, segundo a tua palavra. 59 e 60. 59 diz: considero e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Há uma outra passagem também, agora numa carta de João, a primeira carta que ele escreve, no capítulo 5, versos de 1 a 4, eu convido vocês também a ler isso que eu estou expondo aqui. O que é que diz, amados, aí? Primeira carta de João, vamos fazer uma correção? O evangelho não. Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 1 a 4. Agora sim. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Também ama ao que dele é nascido. Versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos. E o 3, para finalizar: porque este é o amor de Deus. 2 pontos: que guardemos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo vence o mundo, e esta é a vitória. O quê? A nossa fé. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Eu não consigo cumprir porque é muito difícil. Através de Cristo Jesus nós podemos sim, na nossa caminhada de santidade, sabe, em obediência a Ele, não desobedecendo, mas em obediência a Ele, dar passos e passos de fé. Primeira carta também que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, também concorda com essa linha de pensamento. Leiamos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que sejais tentados além. Pelo contrário, juntamente vos proverá, de sorte que possa suportar. Percebeu, amados? Não vou conseguir vencer essa tentação, não. O texto está dizendo que junto com a tentação, Ele vai prover livramento, de sorte que nós poderemos o quê? Suportar. Suportar, amados. Amados, a desobediência, seja ela total, ou seja ela parcial, um pouquinho só, ela nos levará ao juízo de Deus. Ela nos levará a situações que nos desagradam e que desagradam o coração de Deus, por nós não estarmos alinhados com o seu desejo, Não desobedeça a Deus, não desobedeça. E cabe aqui uma aplicação. Como é que nós nos encontramos diante de Deus? Obedecendo Ele plenamente ou de maneira parcial? Lembre-se que eu falei, desobedecer de maneira parcial é o mesmo que desobedecê-lo totalmente. Então cabe a nós essa vigilância e ouvir esse ensinamento através de Adão. Pagou um preço alto por ser desobediente. Uma outra lição, uma segunda lição que nós podemos observar, se encontra em Gênesis, vejamos aí, amados, Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9, diz assim, vamos ler junto comigo, por favor? Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem: onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Essa era a pergunta de Deus. O verbo esconder significa ocultar, significa omitir, acobertar, cobrir, encapotar, solopar, tapar e por aí vai. Ele se escondeu de Deus. Quer dizer, ele procurou, ele tentou se esconder de Deus. Tentou se esconder de Deus. Queridos, em dezembro de 1944, em plena Guerra Mundial, um soldado japonês chamado Hiro Onoda, ele ficou responsável, juntamente com outros, de guardar uma ilha lá nas Filipinas.
e guardarem essa ilha dos inimigos, dos americanos. E os americanos invadiram sim essa ilha, e tomaram sim essa ilha, e eles o que fizeram? Se esconderam lá para dentro do mato. O tempo passou, a guerra acabou, e o soldado estava lá dentro, escondido, crendo que a guerra tinha continuado, porque foi dito para ele de que os seus superiores iriam de encontro a eles, e então, quando fosse de encontro a ele então poderia voltar. Então ele estava crendo que a guerra estava continuando. E tem duas ordenanças que deram para ele, o seu superior, que dizia isso aqui, olha aqui: você está terminantemente proibido de morrer pelas próprias mãos. Primeira ordem. E a segunda ordem que foi dada a esse soldado, Hiro Onoda, foi dito o seguinte: sob nenhuma circunstância você deverá entregar a sua vida voluntariamente. Em cima debaixo dessas duas ordens, ele passou 30 anos escondido nessa ilha. 30 anos escondido. Depois de um certo tempo, depois de tentativas de convencê-lo de que a guerra tinha acabado, ele voltou para casa, foi recebido como herói, como o último soldado a voltar da guerra, não é? Morou aqui no Brasil, salvo engano, Mato Grosso do Sul, comprou uma fazenda, depois retornou ao Japão, onde viveu um dos seus últimos dias. Hiro Onoda, tem até um filme na internet que fala sobre essa situação. Amados, quem é que nunca brincou de se esconder, né? Os adultos e as crianças de hoje eu não sei, por conta do celular, mas quem é que não brincou de se esconder? Que a gente esperava aquele que nos procurava, sabe, se afastar do poste para a gente correr lá e bater, lembra disso? Quem nunca brincou? Creio que todo mundo, a maioria pelo menos. Mas olha que coisa interessante, os nossos primeiros pais aqui, Adão e Eva, se esconderam, e não era uma brincadeira, o texto que nós lemos diz que na viração do dia, no entardecer, às 6 horas da noite, se você chegar aqui um pouquinho antes do culto, você vai ver o sol se pondo ali. Nesse horário, onde o sol está vermelho, laranja, azulado, as cores sendo pintadas, todo dia de maneira diferente, é nesse momento em que Deus vai ao encontro dele, e ele está escondido. É esse Adão, que ouviu pela primeira vez a voz de Deus, que ouviu pela segunda vez a voz de Eva, escutou também a voz de Eva, né? Blá, 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 tem que lavar prato, tem que lavar. Adão, sim. Esse mesmo Adão também ouviu a serpente que estava lá no paraíso, situações que ele vivenciou. E quando eles escutam a voz de Deus, perguntando agora, onde é que você está, Adão? Ele se esconde, ele procura, sabe, vem cá, Eva, pernas para que eu te quero, vamos embora, Deus está à nossa procura. Adão foi o primeiro ser humano a tentar se esconder da face de Deus, porém não foi o último. Nos dias de hoje, nós percebemos muitas pessoas tentando fugir, tentando se esconder da face de Deus. O Salmo 139, versos 7 a 14, também vai ser projetado, um texto por demais conhecido nosso, diz o que, amados? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, se faça a minha cama no mais profundo abismo. O texto prossegue: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, né? Me esconderão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas, as trevas e a luz são as mesmas coisas.
Pois tu, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras tão admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Queridos, o homem sem Deus tem medo que lhe falte o sustento, ele tem medo das doenças, o homem sem Deus tem medo do futuro, o homem sem Deus tem medo da morte, tem medo de tudo. A Bíblia nos fala, sabe, de um espírito que se apodera do homem, de medo, de covardia, e que o ataca, que o aflige. Isso está lá em Timóteo, na sua segunda carta, 1º capítulo, verso 7. Infelizmente, nos dias de hoje, como eu disse antes, existem muitos Adãos que vivem uma vida se escondendo, e se escondendo de assumir os seus pecados, se escondendo de confessar a Deus os seus pecados, de assumir a sua nudez, de pedir perdão a Deus. Ele se esquece que o Senhor os criou para o bem e não para o mal. Deus nos criou para o bem e não para o mal. Vocês sabem que dentro da nossa liturgia reformada, e hoje aqui foi feita, nós estamos seguindo, competência do pastor, deixou tudo prontinho para todos os domingos de janeiro. Há um momento em que nós confessamos, um momento chamado de contrição ou de confissão, onde nós confessamos os nossos pecados, e que não deve ser banalizado, e que faz com que a gente converse com Deus, que a gente confesse os nossos pecados nesse momento. Essa liturgia confessional, amados, na realidade ela tem que ser incorporada à nossa vida. Se você tem um momento em casa em que você faz oração, de petição, de gratidão, separa um momento também só para ter um momento de oração, de confissão de pecados, Por meio do Senhor Jesus, nós podemos nos chegar a Deus, sem medo algum, confessando as nossas faltas, tendo a certeza que seremos perdoados, e que na viração de cada dia, nós não nos escondamos, mas que busquemos sim a presença dEle, para confessar e conversar com Ele, e ter aquele deleitar que Adão tinha no passado, e que hoje não existe mais. Amém, amados? Que isso seja fazendo parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Não nos escondamos de Deus, e nem escondamos Deus. Não nos escondamos de Deus, e nem escondamos Deus dos outros. Eu vou tentar explicar isso. Eu vou usar 2 exemplos. O primeiro, numa passagem bíblica do livro de Esther. Vocês sabem que no livro de Esther, onde o nome de Deus não é mencionado, o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado, há um momento em que o povo de Deus é perseguido para ser aniquilado. E Mordecai, primo de Esther, conversa com ela. Diz, olha, vai em direção ao rei. Intercede, a gente vai morrer, o povo vai morrer. E ela usa como justificativa, eu não posso, porque ele não me chamou. Eu não posso ir até em direção ao rei, se ele não me chama, eu posso morrer. E Mordecai disse, vá mulher, fale com ele. Ela era a rainha. E ele diz aqui, eu vou ler uma parte do texto que diz, olha o que diz Mordecai, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todos te calares, de uma outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teus pais perecereis. Preste atenção agora nessa parte final. E quem sabe se para essa conjectura, com esta é que fostes elevada a rainha? Mordecai diz assim, será que não foi por conta de você ser rainha, estar como rainha, que Deus te colocou justamente para essa situação, para esse momento? Será, Esther? Colocou Esther para pensar. E ela, vocês como bem sabem, se direciona ao rei, intercede pelo povo de Deus, e o povo não é aniquilado. Porque ela não escondeu Deus. Ela não escondeu Deus. Quer ver um outro exemplo? E aqui é um exemplo prático do dia a dia. O pastor Calvino Rocha, que é o pastor da igreja presbiteriana em Campina Grande. Ele conta uma história de que se encontrou com uma irmã
a qual já tinha pastoreado no passado. E quando encontra com essa irmã, ela conta da vida dela, como é que estão as coisas, e diz: meu filho passou em medicina. O pastor Calvino Rocha disse: amém, glória a Deus. Ela disse: mas ele agora quer ser missionário. Engraçado que ela falou isso com pesar, com tristeza, como se missões não fosse algo tão importante quanto. E ela diz ainda: vai conversar com ele, pastor, para ele deixar dessa doideira e fazer o curso de medicina. E o pastor Calvino Rocha diz que foi lá conversar com o menino. E conversou com o menino, trocaram umas ideias e tudo mais. E depois ele deu alguns conselhos ao garoto. E disse o seguinte para ele: olha, filho, seu curso de medicina, sim, termine o seu curso de medicina. Você está falando que quer ser missionário. Que bom, que isso Deus confirme no seu coração. Mas termine o seu curso de medicina, sabe por quê? Haverá lugares que você vai tentar entrar como evangelista, como pastor, como missionário, e não vai conseguir. Mas como médico, você vai conseguir entrar. E lá você vai fazer missões. E lá você vai fazer missões. Foi isso que aquele jovem fez, se formou, foi para o campo missionário. E como disse o pastor Calvino, em alguns momentos ele foi impedido de entrar como missionário, como evangelista, mas não como médico, e assim ele pôde fazer missões. Sabe o que é que a gente enxerga com isso? Em esconder Deus. É que nós, o pastor Wellington Alves esteve na nossa casa essa semana, quem estava lá foi Juan, estava com a gente, não é? Ele deve lembrar. E o pastor Wellington disse uma coisa muito interessante. Ele disse: César, a gente estava falando de vários assuntos, ele disse: César, você é um missionário disfarçado de servidor público. Eu disse: olha que bacana, eu vou usar isso na pregação. Você é um missionário disfarçado de servidor público. E aí eu trago para a gente também isso. Você, na profissão que você está, de empresário, de empreendedor, sabe? De vendedor, de médico, na posição que você se encontra, de estudante, você é um missionário disfarçado de. Aí você pode dizer: César, mas eu estou desempregado. Então você é um missionário disfarçado de desempregado, não é? Tem mais tempo e oportunidade de falar ainda mais, não é? Somos todos nós missionários e somos chamados para não esconder Deus, mas sim apresentá-lo, de fato, não é? Nas oportunidades que temos. Nas oportunidades que temos. E aqui vai uma aplicação para a gente finalizar esse segundo item. Quem sabe Deus permitiu que você passasse no Enem. Quem sabe Deus permitiu que você fizesse um outro curso, para você fazer diferença aonde você está. Quem sabe você é um médico, um advogado, um professor. Quem sabe que você está aqui em Petrolina. Eu quero crer que boa parte daqui não é da cidade, a cidade tem essa característica, mas você está aqui na cidade por ter esse chamado de ser missionário aonde você se encontra. Que você guarde isso no seu coração e coloque isso também para aplicar. O seu campo missionário é onde você está. Não se esconda de Deus e nem esconda Deus. Amém, amados? Amém. Não se esconda de Deus e nem esconda Deus. Quero falar de uma terceira lição. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, que está no texto de Gênesis, capítulo 1, também, do 26 a 31. A gente vai ler essa passagem. O que é que diz, amados? Também disse Deus. O que foi que ele disse? Façamos o homem conforme a nossa... Isso. Tenha ele domínio Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre... Prossegue?
30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis, e assim se fez. 31, finalizando. Viu Deus. Perfeito, perfeito. Toda a criação de Deus, perfeita, tudo bom. Os versículos iniciais, de 1 a 5, ele fala isso. É bom, é bom. Mas no sexto dia, quando ele cria o homem, ele diz o quê? Muito bom. Muito bom. Nesse texto que nós lemos, no versículo 26, ele iniciou dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui é um indicativo da Trindade, né? Façamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas ele já começa a falar da sua pluralidade de pessoa, lá no verso 2 desse mesmo capítulo 1, quando ele diz assim, dizendo assim, dizendo que estava pairando, né, sobre, a terra estava sem forma, estava vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, apontando, já começando a apontar para a segunda pessoa de Deus, né, da sua pluralidade, no que se refere às suas pessoas. Nessa passagem que a gente leu, tanto de 26 a 31, nós vemos Deus instruir o homem, orientar no que ele deve fazer. Lembra que a gente leu? Sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai tudo que existe sobre a face da terra. Mas o homem, com a queda que teve, ele desobedece, ele esconde, ele perde a comunhão com Deus. E esse é o ponto dessa terceira lição. Não deixe de se relacionar com Deus. Se o primeiro ponto foi não desobedeça a Deus, o segundo ponto foi o quê, amados? Não se esconda de Deus. Esse terceiro ponto é: não deixe de se relacionar com Deus. Não deixe de se relacionar com Deus. Há uma música do meu tempo, de Rebanhão. Rebanhão, alguém conhece? Rebanhão? Graças a Deus, não estou só. Que dizia, chamada Primeiro Amor, né? Que dizia uma coisa assim, eu não vou cantar, não tenho o dom de Beto, mas diz assim, a música do rapaz, da banda: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar a Deus. Na nossa caminhada, parece que em alguns momentos a gente se perde, sabe? E aí cabe a gente estar atento a isso, numa vigilância constante. Que nós caímos ao longo da nossa caminhada. E ainda o inimigo das nossas almas, né, Satanás, a antiga serpente, que nós fizemos menção, ainda vem em cima e diz assim: caiu, vai ficar no chão, não vai se levantar, Deus não gosta mais de você. Mas eu quero dizer para você que Deus sempre tem uma palavra de recuperação, de restauração, de dizer: se volte para mim. Foi por conta disso que eu mandei Cristo Jesus até o seu encontro. Se volte para mim. Se volte ao primeiro amor, volte a se relacionar comigo, volte a ter comunhão comigo. Em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo, versículo seguinte, alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que diz o texto? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o quê?
em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos... E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus... E o versículo 16, bem forte, igreja, leiam aí. Todavia, andemos de acordo... Algumas pessoas estão adiantadas, né? Tem um conhecimento mais aprofundado da palavra, intimidade com Deus, e pode ser que você esteja ainda no início dessa caminhada incipiente, neófito na fé, como a gente costuma utilizar. Mas ande conforme você já alcançou, né? Dê esses passos de fé, buscando se relacionar com Deus, não deixando Ele de lado, mas querendo cada vez mais intimidade, né, com o próprio Deus. Queridos, eu penso que Adão, quando ele foi expulso do paraíso, não tenha um só dia em que ele não tenha pensado naquele fatídico dia, sabe, em que ele desobedeceu a Deus, em que ele se escondeu de Deus, em que ele perdeu a comunhão com Deus. Isso provavelmente tenha lhe trazido momentos de muita tristeza no seu coração. Mas eu também penso que quando ele ouviu que Deus, falando com a serpente, disse em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu creio que o coração dele começava, sabe, a se alegrar, e dizer, nem tudo está perdido, Ele vai prover um Salvador, que vai fazer com que eu volte a me relacionar com o próprio Deus. Isso alegrava o seu coração, alegrava o coração de Adão. Romanos capítulo 5, versos 17 a 19 diz: se pela ofensa de quem, amados? De um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Quem? Jesus Cristo, o nosso segundo Adão. O 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para quê? Assim também, por um só ato de justiça dele, de Jesus, veio a graça sobre todos os homens, para o quê? Amém, Deus. O 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, entenda, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, quem? Jesus, o nosso segundo Adão, muitos se tornarão justos. Glória a Deus por isso. Esse é o sentido da existência nossa, esse é o sentido que faz nos mover, sabe, a cada dia, que amanhã você vai para o trabalho, vai animado, sabe, porque você diz, o trabalho faz parte da rotina, mas o que me alegra é que Ele está comigo, o segundo Adão, e Ele voltará para nós. Amém, amados? E aqui cabe uma aplicação, né? Como é que está esse seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com Ele? Porque sem Ele perde sentido, é como se fosse uma planta de plástico que não tem nem cheiro, sabe, que não tem sentido, que não tem vida. E aí vem o convite para que a gente se volte sempre a este primeiro amor. Nós estamos no segundo domingo, começamos agora, segundo domingo do ano de 2025, tem ainda mais 50, né? E venhamos para a casa de Deus alegres, sabe, confiantes, sabendo de que Ele nos ama, nos amou primeiro, e por isso nós o amamos. Eu quero finalizar e partir agora sim para a conclusão, dizendo algumas coisas. Ontem nós estávamos lá em casa, eu, Kel, Milka, Tiago, assistindo um filme, um documentário, sobre uma pessoa chamada Brian Johnson, creio que é isso, Brian Johnson. Esse cidadão, vocês podem ver aí nos streams, ele está num projeto que é viver o máximo que ele puder, quiçá eternamente. E o
uma das frases que ele usa nas camisas, correndo, é: não morra, não morra. Ele toma 40 comprimidos de manhã, 40 comprimidos de noite, faz uma centena de exercícios ao longo do dia, e faz uma série de procedimentos no seu corpo, querendo se tornar imortal. Diz ele que conseguiu até regressar o tempo que ele tem de vida. Ele tem 47, ele vive hoje com 41, 42 anos, ele conseguiu voltar 5 anos, diz ele, biologicamente falando, como se fosse fugir da morte. Adão foi um homem criado diretamente pelo próprio Deus, atenção aqui, criado pelo próprio Deus, e que viveu 930 anos, 930 anos, amados, e depois disso, morreu. É dito em Gênesis 6, se eu não estiver enganado, que o homem vai viver, mas no máximo quanto tempo? 120 anos. 120 anos. Eu estou com 54, esse ano eu faço 55. E diz que quando a contagem depois dos 50 não é mais uma contagem que vai chegar na mesma quantidade de tempo que você já viveu. Mas é uma verdade, por conta de uma série de coisas, né? O que a gente come, umas bobagens. Então, nós estamos num tempo menor, eu estou num tempo menor do que o tempo que eu já vivi. A vida, de fato, é curta, como diz algum. Mas, amados, nesse ano que se inicia, que vocês possam, sabe, relembrar dos compromissos eclesiais. Lembra? Os compromissos eclesiais que o nosso pastor, o pastor Ronilson, tem chamado a nossa atenção. Que nós sejamos de fato corajosos, que nós sejamos de fato intensos na obra de Deus, sabe? Nos permitindo de se gastar na obra de Deus. Quanto é que você tem se gastado na obra de Deus? 40%, 50%, 70%, 80%, 90%, 100%? Quanto você tem se gastado, sabe, nas coisas de Deus? Como eu disse antes, nós somos missionários disfarçados das nossas profissões, onde a nossa profissão ela é um gancho para o nosso trabalho primário, que é de falar das boas novas. Jesus continua a nos chamar para dar pão a quem tem fome, continua a nos chamar para pregar o Evangelho, para ser sua testemunha, para ser um bom soldado, para padecer em seu nome, pelo seu nome, para dar fruto permanente, para ser pescadores de homens. Tudo é dele, é para ele, e não leve a sua vida distante dele, sem se relacionar com Deus. Amados, não desobedeça a Deus, não se esconda de Deus, e não deixe de se relacionar com Deus. Que o próprio Deus possa continuar a nos abençoar a nossa família, a Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor. Amém? Vamos orar mais um pouco? Gracioso Deus, nós te agradecemos por ouvir tua voz, por entender o teu recado, pelo teu grande amor e nos trazer a vida. Tudo partiu a partir da tua iniciativa em criar todas as coisas, o céu, a terra, os animais, as árvores, as plantas, de criar o próprio homem. Tudo começou a partir do Senhor mesmo, da tua vontade. E te agradecemos porque também o Senhor nos trouxe à existência, essa geração de agora. E essa geração de agora quer dizer do seu coração, Deus, ouvindo a tua palavra, que nós não queremos te desobedecer, que nós não queremos se esconder do Senhor, nem esconder o Senhor dos outros, e queremos sim nos relacionar contigo, e de maneira muito intensa, queremos nos gastar nas tuas coisas, na tua obra, e que o teu nome possa ser glorificado em todas as nossas atitudes, e que isso seja uma verdade, não uma mentira, mas uma verdade colocada em prática. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amados, a toda a igreja.